lugar de correntina. Peguei uns folhetos aí. Agora vamos rodar de Cacombe aí. Diz assim o Evangelho, Mateus capítulo 24. Jesus disse assim, como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se casamento. Até o dia que veio o dilúvio e destruiu a todos. Jesus falou assim, eles não perceberam. Sabe o que é que o povo está distraído hoje? É muito entretenimento. É muita diversão. Cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que todos eram gays, desde a criança até o velho. Jesus falou como foi no dia de Sodoma, assim será na vinda dele. Eles também não perceberam. O dia que Ló saiu de Sodoma, o sobrinho de Abraão, choveu fogo e enxofre do céu, e eles foram destruídos. Para você ter ideia, 3 pessoas escaparam das cidades de Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas. 5 cidades, 3 pessoas escaparam. Do dilúvio, Jesus vai falar que só 8 pessoas escaparam. Só 8. As pessoas estão sendo enganadas por entretenimento, cultura. As pessoas estão sendo enganadas por política, direita, esquerda. Não adianta, a igreja não é deste mundo. A igreja não tem política. A igreja é do céu. O dono da igreja não sou eu, não é o Papa, não é ninguém. O dono da igreja chama Jesus Cristo, porque foi ele que comprou com o seu sangue. O dono da igreja é ele. Ele comprou com o seu sangue povos, tribos, línguas e nações. Ele é o dono da igreja. É a ele que nós temos que obedecer, e não o homem. Não é o homem. As pessoas estão sendo enganadas por religião, política e cultura, porque cada uma delas tem os seus ídolos. Todo ídolo, a Bíblia diz que é maldito, porque rouba a adoração que pertence a Deus. Seja ídolo da religião, seja ídolo da política, ou seja ídolo da cultura, como um jogador de futebol, um cantor, um artista. Todo ídolo é maldito, porque ele se sente um Deus. Ele se sente adorado quando sobe em cima do palco para cantar. Ele se sente um Deus quando ele é aplaudido pela multidão, quando ele começa a falar de Deus, por exemplo. Ou então na política, não é? As pessoas estão procurando deuses, mas só existe um Deus verdadeiro, e ele é Espírito. Jesus fala isso em João 4:24. Deus é Espírito, e Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você sabe o que é culto? Romanos capítulo 12 diz:
apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto é o que eu faço 24 horas por dia. Não existe mais sacerdotes, não existe mais templos, não existe mais altar, não existe mais sacrifício. Jesus, ele encerrou tudo que se diz respeito à religião e rituais. Jesus acabou com todo o serviço sacerdotal. João Batista falou porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os rituais que os judeus praticavam, matando animais, representavam o sacrifício de Jesus. Mas a Bíblia diz que não perdoava o pecado, só cobria. Então eles faziam aqueles rituais, iam no templo, sacrificavam animais, faziam festas. Tudo aquilo era um ritual, era a sombra das coisas futuras, diz em Hebreus capítulo 10. Hoje, você tem acesso ao trono do Deus Todo-Poderoso, através do nome de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, único. Jesus falou assim em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, você não consegue chegar até Deus, mas Jesus, ele abriu o caminho. Quando ele morreu e ressuscitou, ele abriu o caminho, fez uma ponte. Ele sim é a ponte. O título do Papa, por exemplo, chama Pontífice. Então o Papa se coloca como uma ponte entre Deus e o homem. Mas não é o Papa, ele não é a pedra da igreja. O próprio apóstolo Pedro vai dizer que Jesus Cristo é a pedra da igreja. O próprio Pedro, o próprio apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a pedra. Ou seja, ele é a ponte entre Deus e o homem. E ele está aqui. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está conosco. Ele disse assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus estará conosco porque o seu Espírito foi derramado sobre toda a terra. Será que você está percebendo que ele está voltando? Porque ele disse em João 14: na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e eu volto outra vez para levar vocês. Mateus 24 diz que ele virá sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. O apóstolo Paulo vai dizer assim: num abrir e piscar de olhos, a igreja será arrebatada. Os mortos ressuscitarão. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com ele nos céus. É a ressurreição. Essa é a primeira ressurreição. E a Bíblia fala em Apocalipse 20, versículo 6: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. O apóstolo João diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Sabe o que significa anticristo? Significa no lugar de Cristo. O diabo é muito astuto, porque se a gente comparar Jesus com o Buda, quem é o Buda? Buda não ressuscitou, Buda não curou, Buda não fez nada. Quem é Maomé? Também não fez nada, não ressuscitou. Mas Jesus, quando você pega um Jesus e apresenta um Jesus falso, um parecido, um genérico, aí dá para enganar muita gente. E é o que acontece nesse mundo. Jesus, ele falou assim no Evangelho de João capítulo 7, versículo 38: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Eu vi muita gente com celular na mão. Com Bíblia eu não vi ninguém. Com Bíblia eu não vi ninguém. Com celular enfiado na cara tem muita gente. Mas e a Bíblia? O celular você vê todo dia, toda hora. Mas e a Bíblia? Como é que você vai conhecer a verdade? Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Como crerão se não há quem pregue? Eu tenho que pregar o que está escrito na Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está escrito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente não pode brincar com a salvação, porque em Hebreus 9, 27 está escrito: está ordenado ao homem morrer uma vez, depois disso, sexo, juízo, céu ou inferno.
E é nisso que a gente tem que pensar. Aonde já a gente vai passar a eternidade? O corpo e a alma. Não é só a alma que vai ser jogada no inferno. É o corpo e a alma no lago de fogo e enxofre. Por isso que Jesus deu uma ordem: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for convertido, batizado, será salvo. Quem não crer já está condenado. E a condenação é essa, disse Jesus no capítulo 3 de João: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não querem vir para a luz porque não querem que as suas obras sejam reprovadas. Conversão é mudança de vida. O Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele nos liberta de tudo aquilo que se chama pecado. Ele liberta o homem do pecado. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deixa eu ir no outro ponto ali. Vamos falar para você ler. Deus abençoe. Vou pregar um pouco aqui nessa praça aqui também. Aqui dentro da Kombi mesmo, que o sol tá de lascar, viu? Tá quente.
existe outro Deus, Ele é soberano, pode acreditar. É um Deus do impossível que começa a operar. Levanta os mortos, fora os enfermos, faz o coxo andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos, fora os enfermos, faz o coxo andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Operando quem impedirá. Aleluia. Glórias a Deus. Levante suas mãos e o adore nessa hora, dê um brado de vitória. Receba agora sua bênção em nome de Jesus. E o inimigo cai por terra e o céu se alegra, pois nada pode Acho que eu vou parar ali, né? De frente com aquela barraquinha ali. Mas as duas caixas estão viradas para frente. Melhor ficar aqui mesmo. Faz o coxo andar, esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos, fora os enfermos, faz o coxo andar, esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos, fora os enfermos, faz o coxo andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos, fora os enfermos, faz o coxo andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Operando quem impedirá. Operando quem impedirá. Os comércios aqui, né? Bom dia, paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Jesus, ele faz um sermão profético em Mateus 24, dizendo assim, que vários sinais aconteceriam antes da sua vinda. Ele diz guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Nós estamos vendo isso. O mundo inteiro está em guerra. Haveria guerras, fomes. O mundo inteiro está passando por fome. Crise é mundial. Pestes, doenças e mais doença, matando pessoas, hospitais lotados. E terremotos em vários lugares. Muitos terremotos têm acontecido este ano, nos últimos anos, e milhões de pessoas morrem de guerra, fome, pestes e terremotos. E Jesus fala que isso é o princípio das dores, porque vai aumentar as dores, vai aumentar a guerra, vai aumentar a fome, vai aumentar a peste, vai aumentar os terremotos. Porque a Bíblia fala que são dores de parto, como uma mulher que está grávida. A terra está gemendo com dores de parto, até que Jesus venha. O apóstolo Pedro fala na segunda carta, no capítulo 3, que
no final dos tempos, hoje, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Hoje, as pessoas não iriam acreditar nessa promessa, que Jesus voltaria. Muitos não estão acreditando que ele vai voltar. Mas isso também é uma profecia. As pessoas iam rejeitá-lo. O próprio Senhor Jesus disse: ele seria rejeitado por esta geração. E tudo isso são sinais da vinda dele. E ele vai falar dizendo assim, que a geração de Noé, que a geração de Sodoma e Gomorra, eles não perceberam que o juízo estava chegando. Estavam vivendo a vida normal. Você pode pensar que está tudo normal, mas não está. Todo dia a gente está vendo notícias, e são notícias da vinda dele. Todas as notícias que o mundo está dando hoje são as notícias da vinda dele, são profecias. E você precisa estar preparado para este dia, porque ele virá como ladrão de noite. Ele virá de repente, num abrir e piscar de olhos. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Ele pegará o mundo de surpresa. Não perceberam? É muito entretenimento, é muita diversão, é festa, bagunça, bebedeira, drogas, prostituição. E o povo não está percebendo. Vai viver na vida de pecado até morrer. Aí é tarde demais. Jesus, no Mateus 24, ele fala dos sinais da sua vinda. Ele diz que muitos seriam enganados. Sabe por que o povo está sendo enganado? Porque não conhece Jesus. Você só vai conhecer o verdadeiro Jesus no dia que você lê a Bíblia. Não é acreditar em padre e pastor, é o dia que você lê a Bíblia. A Bíblia vai mostrar para você toda a verdade que o mundo não quer. Os homens são corruptos, se vendem por dinheiro, pregam aquilo que dá lucro. Mas Jesus morreu pobre, os apóstolos morreram pobres, mataram todos os profetas, porque eles pregaram a verdade. Enquanto você não lê a Bíblia, você vai continuar sendo enganado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta carregar estátua, não adianta crucifixo, não adianta nada disso. O que liberta você da mentira é a palavra de Deus, é ouvir a verdade. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. Ouvir a palavra de Deus. Enquanto você não ouvir a verdade, você vai continuar sendo enganado. E se morrer, vai para o inferno. O corpo e a alma vai ser jogado no lago de fogo. Aí não tem saída. Não existe purgatório. Não existe missa de sétimo dia. Não existe reencarnação. A Bíblia diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Aí vai ser tarde. Aí vai ser